Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O texto que é proposto para nós como segunda leitura se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículos de 4 até o 7, que diz assim: Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos aprofundar esse texto. De antemão, aqui no canal tem uma playlist completa sobre o livro dos Gálatas. Dá uma conferida, tem muita coisa rica lá. Tá bom? Versículo por versículo. Mas aqui, vamos voltar a olhar para apenas esse trecho. Em primeiro lugar, no versículo 4, quando fala quando se completou o tempo previsto, nós poderíamos traduzir quando se completou a plenitude dos tempos. Isso quer dizer o tempo certo, o tempo ideal. Ou seja, Deus ele não atrasou para enviar o seu Filho. Deus não demorou demais. Ele escolheu a hora certa, a hora exata de enviar Jesus Cristo. Porque muitas vezes parece-nos que Deus queria o sofrimento do povo, que Deus demorou muito a enviar seu Salvador para que o povo sofresse, mas não. Deus sabia a hora exata, que o povo estava mais preparado para aquele contexto. Deus envia então seu Filho, e aqui nos fala ainda no versículo 4, que ele enviou nascido de uma mulher e nascido sujeito à lei. Isso é importante porque se Jesus não tivesse sido nascido de uma mulher, ele não seria completamente humano. Submetido à lei quer dizer que ele vivenciou as dinâmicas judaicas daquele tempo. Mas por que é importante que Jesus então viesse nascido de uma mulher? Eu vou te explicar agora. No versículo 5 fala a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos lá no livro de Levítico, no capítulo 25. Eu vou ler com vocês dois versículos. O primeiro é o versículo 25, que diz assim: Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que o seu irmão vende. Além disso, também Levítico 25, versículos de 47 até o 49 diz assim: E se o estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede, ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, gozará do direito de resgate, mesmo depois de vendido, e um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. O seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou dos membros de sua família, ou se conseguir recursos, poderá resgatar-se a si mesmo. Aqui nós vemos a chamada lei do resgate. Aquela pessoa que resgatava é chamado resgatador, ou em hebraico, o chamado Goel. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a mesma expressão Paulo utiliza na carta aos Gálatas, nesse versículo 5, em dizer que Jesus veio a fim de resgatar. O que a gente leu agora? Se alguém tem alguma dívida, se alguém até mesmo chegou a se vender, se alguém agora é escravo, um parente da sua família poderá vir ali e pagar aquela fiança. Mas só podia ser um parente. Então, na verdade, Jesus se encarna, Jesus assume a humanidade a fim de nos resgatar. Jesus assume a humanidade a fim de fato de ser um conosco para agora ser o resgatador. É esse o contexto. Porque para ser resgatador, dentro do contexto do Antigo Testamento, tinha que fazer parte da família. Então, para ele ser nosso resgatador, ele também tinha que ser humano. Por isso, Nossa Senhora assume um papel tão importante dentro de tudo isso. É por isso que esse texto aparece dentro dessa solenidade que é mariana. Maria foi extremamente importante para que nós, de fato, amados irmãos e irmãs, pudéssemos ter alguém que fosse o nosso resgatador, humano como nós, para nos salvar. E aqui ainda fala no versículo 5, que nós recebemos então a filiação adotiva. É porque nós não temos a mesma natureza de Deus, então nós somos filhos por adoção. E por isso nós podemos chamar Deus de Pai. E aí finaliza-se com o versículo 7. Já não és escravo, mas filho. Amados irmãos e irmãs, que grande beleza a carta aos Gálatas nos propõe. Eu e você
Não somos mais escravos. Eu e você não estamos mais sob o jugo da escravidão. Nós temos alguém, o próprio Cristo, que intercede por nós junto ao Pai e que deu a si mesmo para nos salvar, que deu a si mesmo para nos resgatar, para nos tirar da mão do pecado, para nos tirar das garras de todo e qualquer pecado. Olha que coisa linda. Nós agora somos livres e muitas vezes a gente não tem assumido essa liberdade. Por isso eu convido você a abrir seu coração e a reconhecer essa grande beleza. E Maria na história, ela é extremamente importante, como você percebeu. Deus escolheu Nossa Senhora desde a eternidade para ser a mãe do Verbo. Porque ele de fato reconheceu e verificou das próprias leis que ele mesmo inspirou no coração do povo, que era necessário também ser um parente. Ele se fez parente para nos salvar. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.